E aí? Brincadeira. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Esclarecimento. Por favor, não se assuste com a minha máscara e nem se distraia com ela. Esse episódio vai falar sobre amizade, mas não é sobre que tipo de amizade você deve ter, qual é o seu verdadeiro amigo, e sim o significado de amizade. Você irá entender o que significa amizade para você. Entrevistei 4 pessoas e perguntei para elas as mesmas 4 perguntas que serão apresentadas no vídeo. Muito interessante você ver como as pessoas têm opiniões diferentes em relação ao mesmo tema. E como para alguns é mais difícil falar do que para outros. E é isso. Aperte o cinto e boa viagem. A amizade ela pode significar algo muito diferente. Para cada pessoa, a amizade tem o seu peso. Ela pode pesar, pode ser mais importante ou menos importante para alguns. Para alguns, pode ser mais fácil fazer amigos, para outros, mais difícil. Os homens eles têm uma fama de que é muito fácil fazer amizade. Numa situação real, o carro no meio da estrada parou, o carro deu defeito e alguém vai lá e te ajuda. Vocês trocam papo, a pessoa te ajuda e vai lá, pá, vocês viram amigos. Só que a pessoa pensa, virou meu amigo, legal, mas o que seria um amigo? O que seria de verdade uma pessoa que seria amiga? Não no significado do dicionário. Quando a gente fala de amizade, não é no significado técnico, é no emocional. O que a gente sente sobre aquela pessoa. Muitas pessoas têm negligenciado a si mesmas. Pessoas que não sabem se valorizar. Quando eu digo se valorizar, é porque não entendem o que seria de fato bom para essas pessoas. A amizade hoje em dia não é algo lá dessas coisas muito boas, porque algo que era para ser muito bonito não é. A amizade, ao mesmo tempo que é bela, dói, machuca, frustra e irrita. Aquele colega é legal, é divertido, só que dura pouco. Sabe diferenciar entre amigo do portão para dentro, do portão para fora? Literalmente, aquela pessoa que você só conversa dentro da escola é um colega, não é seu amigo. Amigo é aquele que você pode contar. Tudo bem que para algumas pessoas isso realmente acontece. Só é amiga da pessoa dentro da escola e é compreensível. Eu, nesse caso, eu tenho uma pessoa assim, uma pessoa na escola que só converso com ela lá. E eu a considero um amigo. Não porque eu converso muito com ele, porque ele tem mesmos gostos que o meu. Não, porque de fato ele faz eu me sentir bem seguro. Mas não só isso, ele traz confiança. Para mim, a amizade depende muito de confiança. Eu não converso com ele fora da escola, mas também não me importo. E não pense que isso é egoísmo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que, para você que estuda na escola pública, ou até mesmo na particular, quantas vezes você já viu aquele grupo que geralmente tem a fama de ser conhecido como ruim, é bagunceiro, respeita o professor e sempre quer chamar atenção? E faz muito barulho. Eu estou aqui para falar sobre isso. Eu não quero atacar o grupo, mas eu quero falar uma coisa muito forte. Nesses grupos, pelo menos uma porcentagem não quer estar lá, nunca quis estar lá. E a pessoa tem medo, ela não quer sair daquele grupo. Desde que você se identifique por gente, você quer permanecer perto de pessoas, perto de amigos, perto dos seus pais, parentes, enfim. O que eu vou comentar foi um caso real. Eu conheci uma pessoa. Eu era fora desse grupo. Mas eu conversei com uma pessoa desse grupo, que foi uma coisa muito triste pra mim, muito triste. Acontecia que esse grupo na escola tinha assim aquela fama de bagunceiro, que só ia pra direção toda hora, não fazia lição. Mas naquele grupo, aquela única pessoa era incrível. Aquela pessoa era incrível. Teve uma vez, na semana que não tinha muita aula, todos faltaram, menos ele. Parecia outra pessoa. Parecia muito outra pessoa. Sério, é incrível. Porque, né, aquela famosa frase: me diga com quem tu andas que te direi quem tu és. Ele se estava deixando levar por aquelas pessoas. E isso é muito ruim. Amizades parasitas. Eu conversei com ele pessoalmente. Falei, e aí, cara, o que aconteceu? Como é que você tá? O pessoal faltou? Você tá mais calmo? Porque do grupo, ele era o mais agitado, não prestava atenção na aula. Mas quando aquelas pessoas faltaram, ele é o que mais prestava atenção. Ele fazia perguntas, ele interagia. Eu conversei com ele. Ele mesmo admitiu. Cara, eu não queria estar nesse grupo. Eu perguntei, mano, por que você tá nesse grupo então? Porque eu não quero ficar sozinho. Essa foi a resposta dele.
Algumas, se não muitas pessoas, têm essa realidade. Elas estão em grupos tóxicos, ruins, grupos que são muito ruins para elas, porque elas não querem ficar sozinhas e não tem ninguém para estender a mão e falar, cara, você não tá sozinho, porque é muito chato separar as pessoas em grupo. O grupo dos otaku, o grupo dos funkeiros, o grupo dos roqueiros, tudo é grupo. As pessoas são muito desunidas. Mas aí vem uma pergunta, mas para eu ser amigo da pessoa, nós temos que ter gostos em comuns. Como é que você vai ser amigo de um otaku se você é roqueiro? Ou se você é funkeiro, vai ser amigo de um otaku? E vice-versa. Só que, em certa parte, isso tá errado. Pra mim pode estar errado. Pra você talvez não. Lembrando que tudo depende, tá? Porque o conceito de amizade, ele varia de pessoa pra pessoa. Eu conheci uma pessoa ano passado e eu considero ele um amigo. Pra mim foi muito difícil. Eu tenho essa dificuldade de considerar as pessoas amigas, porque pra mim confiança é o que falta. Nele, eu vi algo muito diferente. Ele tinha gostos totalmente opostos do meu. O cara também gostava de algumas coisas iguais às minhas, só que personalidade, jeito, ação, gosto, era tudo diferente. E veio aquele pensamento na cabeça: caramba, será que essa amizade vai dar certo? Ele não tem o mesmo gosto que o meu. Não gosta muito disso, não gosta muito daquilo, mas a amizade dura até hoje. E depende não só de mim, mas dele que essa amizade continue. Lembrando, amizades não duram para sempre. E é normal amizades acabarem. Você que tá assistindo, não se preocupa se você tem medo de terminar uma amizade. Isso acaba. E é melhor viver sozinho do que mal acompanhado. Recentemente, eu conheci os amigos do meu amigo. Aquele que tem gostos opostos do meu. Se não opostos muito variados. E, de novo, veio aquele pensamento na cabeça. Como é que você cria um vínculo com a pessoa se você não gosta da mesma coisa que ela? Foi aí que eu conheci aquele show, os amigos dele. Quando eu li aquilo, eu fiquei, caramba, cara, isso é incrível. Isso é incrível. Fazer uma suposição. Imagina, numa roda de conversa, você tem um cara que gosta de jazz, gosta de eletrônica, gosta de funk, gosta de rock, gosta de anime, gosta de K-pop. E caramba, é ali uma festa danada. Aquilo ali foi impressionante. Eu vi, caramba, como é que aquelas pessoas mantêm uma amizade daquela? Aí eu vi e entendi que amizade não depende do gosto da pessoa. Não depende do que ela realmente demonstra gostar. Ali eu vi uma amizade verdadeira. Uma amizade honesta. De pessoas que estão ali para se ajudarem. Então, uma coisa. Amizade é de atitudes, conselhos, segurança. Principalmente segurança. Como é que você confia numa pessoa que você acabou de conhecer? Você não sabe as dores, você não sabe pelo que ela passou. E uma coisa, nunca julgue alguém pelos erros do passado, porque foi graças a esses erros que ela se tornou uma pessoa melhor hoje. Ela só é hoje pelo que ela passou. Então, não a julgue. Algum momento, você já pensou, como é que eu posso fazer amigos? Será que eu tenho que agir de tal forma? Será que eu devo ser perfeito? Será que eu vou incomodar a pessoa? Mas, cara, você não deveria se preocupar com isso. Você não deveria se preocupar se você deve mudar quem você é para ter um amigo. É agora que eu falo sobre a importância de ter um amigo. Sim, é importante você ter um amigo. É impossível você falar, vou viver sem amigos. Não, você não vive sem amizade. Você não vive sozinho. Você não vive, cara, querendo ou não. Mas você tem a opção de escolher suas amizades. Mas não tenho amigos. Seu pai é um amigo. Agora, se você tem uma relação ruim com seu pai ou não tem pai, alguém você tem. E aí entra em outro ponto, a dificuldade de você admitir a amizade. A amizade, ela tem duas faces. Não depende de mim, não depende de você. Depende dos dois. Por quê? A pessoa A pode gostar de você, mas você não gosta. Ela entende que você, pra ela, é um amigo, mas você não considera ela um amigo. Você acha ela um saco. Não é triste isso? Já aconteceu isso alguma vez? Aquela pessoa te considerar um amigo, um amigaço. Você não gostar dela. O mesmo também pode acontecer. Você sentir um afeto, um apego pela pessoa e a pessoa não gostar nem um pouco de você. Isso é triste. Crenças limitantes, entenda, é limitantes, não militantes, tá? Crenças limitantes. Por que eu tô comentando isso? Porque isso tem muito a ver com o seu vínculo com as pessoas. Algum momento você já pensou, você olhou pra uma pessoa, tipo, tá ali, aquela pessoa, eu quero falar com ela. Só que você não falou porque veio um pensamento na sua cabeça. Não conheço o cara, não quero falar com ele. Por quê? Porque eu acho que eu vou incomodar ele. Essa frase, eu acho que vou incomodar, tenta tirar da sua cabeça, porque isso atrasa você.
Quantas vezes você já perdeu a oportunidade porque você pensou nisso? Pensa. Você viu um cara, você achou, caramba, que cara legal, que cara incrível. Vou falar com ele. Ah, não vou. Por quê? Vai incomodar o cara, mano. Tá ali, ocupado, conversando. Mano, conversa. Você vai perder alguma coisa? Você já não conhece o cara. Você já não conhece o cara. Você falar com ele, você vai perder alguma coisa? Não. Então, qual é a dificuldade de você falar com ele? Nenhuma. Quem de fato impede que você crie novos vínculos é você. Agora eu vou comentar um momento pessoal. A minha relação de amizades foi algo meio perturbado. Eu invejei muitas pessoas que têm ou tinham amigos de infância. Eu pensava que a amizade de infância era algo uau, que incrível, algo lindo. Sim, é lindo você ter um amigo desde a infância. Só que do que adianta você ter um amigo de infância e não ser verdadeiro? Não quero falar que todas as amizades de infância são falsas. Eu não tinha nenhum amigo verdadeiro, de verdade. Talvez a minha realidade seja a realidade de você que esteja assistindo. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigo, porque eu era diferente. Não diferente de ter alguma deficiência, mas diferente de atitudes. Eu era uma pessoa que se destacava não por notas, não por méritos, mas por ações. Minhas ações despertavam desconforto em certas pessoas. Isso gerava o famoso bullying. E eu percebi que naquela época eu não tinha ninguém de apoio. Que aquelas pessoas que eu mais considerava amigas me largaram, me usaram. E as pessoas pensam que a amizade de homem é bonita. Não tem competição, é linda e não tem problemas. Se você quer ter uma amizade boa, esteja preparado para frustrações. Isso vale para qualquer coisa na vida. Nada que é 100% bom dura para sempre. Sempre tem algo um pouquinho ruim naquilo. O cara é seu amigo, mas ele pode ser chato. Isso é normal, cara. Isso é normal. Isso é 100% normal. Não julgue seu amigo pelo que ele passa, muito menos pelo que ele passou. Teve uma vez que eu contei de uma história minha pra um colega. Eu pensei, caramba, pra mim ele é um amigo. Amigão, assim, conheci ele faz um tempo, já posso confiar nele. Eu contei pra ele o que aconteceu comigo, que pra mim era algo muito pesado, e ele fez piada com isso. E você pode pensar, ah, cara, mas é normal fazer piada entre amigos. Sim, perfeitamente normal. Mas brincadeira tem hora. Só porque eu sou seu amigo, não significa que você vai fazer piada comigo toda hora. Se eu falo que o assunto é sério, você não vai zoar nada. Então eu percebi ali que aquilo não era um amigo. Era um colega. Sem contar que, além dele me zoar, ele falou para outras pessoas e começou a zoar junto. Então, você vê que não era um amigo. Não era amigo de verdade. Aquilo foi triste. Muito triste para mim. Eu acredito que a amizade ela pode ultrapassar barreiras, mas nem todas. A minha opinião não importa, mas existem coisas que são fatos. A amizade online ela é real, ela é algo que existe. Eu tenho um amigo que eu conheci online, conheci ele faz 7 anos, isso existe. O problema é que as pessoas confiam muito rápido, até demais. Ela se deixa levar pela emoção, acabar confiando demais e acontece isso, né? Esses casos, né? Casos de coisa ruim na internet, expôs foto da pessoa na internet porque confiou demais. Por favor, entenda. Eu não estou dizendo para você não confiar nas pessoas. Só estou pedindo para confiar menos. É bem diferente. Tipo, a pessoa ela confia menos, cara. Calma aí. Calma o coração, por favor. Por favor, você não vai perder nada se você deixar de confiar um pouquinho assim. Nossa, será que vale a pena? Você olha para a pessoa, conheceu ele faz um tempo. Será que vale a pena comentar para ele sobre minha amizade com outra pessoa? Ou será que vale a pena falar para ele meu relacionamento? Será que vale a pena falar para ele como é que tá minha vida aqui em casa? Minha vida financeira, minha vida na escola? Então, isso que eu estou falando é para amizades online. Mas também vale para amizades presenciais. Chegou a hora de falar sobre as entrevistas que eu fiz. Eu entrevistei 2 homens e 2 mulheres. A seguir você irá ver a entrevista com 2 homens. É muito interessante isso, porque para essas 4 pessoas, eu fiz exatamente as mesmas perguntas e cada um respondeu de jeito diferente. Mas não é a resposta certa. Essas perguntas não têm resposta certa, são opiniões. É a opinião dessas pessoas. É melhor você ver como ficou. O que significa amizade? O significado de amizade para você?
Amizade, a própria Bíblia diz, amizade é aquele com quem você afia, então é uma pessoa que você tem liberdade pra falar na vida dela e ela não se melindra e nem abre mão do relacionamento com você por conta de algo que você falou. E também o contrário, vale pros dois lados, aquilo que a pessoa pode falar verdadeiramente e vai te edificar e te abençoar e você ter o coração aberto pra isso e não ficar melindroso. A palavra de Deus diz que assim como um ferro afia outro, assim são os amigos. Então eu entendo que a amizade tem a ver com isso. Com você ter um vínculo, uma proximidade, ser algo gostoso, mas também é uma pessoa que você tem liberdade de falar as verdades e ela te falar as verdades e nenhum dos dois romper com o relacionamento. O que é um amigo pra você? Que você chega nele e fala, esse é o meu amigo. Amigo é aquele que eu posso contar no dia da crise, no pior dia. Dias de festa, nós vamos ter muitas pessoas envolvidas para festejar, mas o amigo é aquele que chora com você e é aquele que se alegra com a tua alegria. Então, um verdadeiro amigo, na minha opinião, é aquele que você pode contar no dia que você precisa de ajuda. E também aquele que, quando você vai comemorar, ele vai comemorar com você e não vai ter inveja do seu sucesso. É egoísmo você pensar mais em você do que no seu amigo? Não, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não sou alguém que me ama e cuida de mim, como que eu cuido de outro? Agora, a questão de você ser egoísta ou altruísta é uma outra situação. O egoísta, ele só pensa em si. O altruísta é aquele que cuida de si para cuidar dos outros. Por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu cuidar da minha saúde, eu tenho meus filhos, eu cuidar da minha saúde para cuidar da minha esposa e dos meus filhos, isso é uma forma de eu cuidar deles. Eu posso até querer cuidar deles mais do que mim mesmo, mas se eu não estiver saudável, eu não tenho nem condição de cuidar deles. Então, eu primeiro preciso cuidar de mim para depois ter ali uma amizade e cuidar do outro. Mas a questão, se eu for alguém egoísta que só pensa em mim, aí, na verdade, eu não vou ter problema só com amigo, não. Com outro tipo de relacionamento. Então, eu acredito que pensar em mim é importante para depois eu poder cuidar melhor dos outros. E não apenas ficar com uma ótica pensando nos outros, muitas vezes não cuidando de mim. Qual é a sua relação, amizade, com o seu sexo oposto? Qual é a sua relação que você tem com uma mulher? Só minha esposa. Não existe amizade entre homem e mulher. Não existe. Quando eu falo não existe amizade, não é que não existe carinho, não é que você não tenha afeto, mas esse negócio de amizade, você tem uma conexão de alma envolvida. Amizade tem uma questão de segredos. Amizade tem uma questão de confidência. Amizade tem uma questão de você compartilhar. Eu, como homem, só faço isso com a minha esposa, olhando uma mulher do sexo oposto. E o contrário também. Inclusive, ensino os meus filhos a isso. Por quê? Porque esse tipo de situação, uma hora vai dar problema. Ou algum se interessa e depois rompe a amizade, ou os dois se interessam e vai casar. Vou dar um exemplo. Eu sou casado. Não existe isso de eu ser casado e ter uma outra pessoa que é minha amiga sem ser a minha esposa. Fora isso, são colegas, são pessoas que eu compartilho, mas com a minha esposa junto. Eu jamais vou ter nem qualquer tipo de situação eu sozinho com uma mulher querendo resolver qualquer coisa. Não existe pra mim amizade entre homem e mulher, a não ser que eles não sejam casados. Existe consideração e respeito. Amizade não. E aí? Então, o que achou dessa primeira parte? Tudo bem que tava com um som muito alto, até porque tinha vozes falando no fundo, mas era porque eu estava no espaço público com essa pessoa, foi entrevistado pessoalmente. Mas o que ele falou foi muito interessante. Eu não me importo se você tem religião ou não. Não é sobre a religião, é sobre o que ele falou. Percebe que um homem, que nem ele, tem uma opinião daquela. Mas será que a próxima pessoa tem a mesma opinião? O que significa amizade pra você? Alguém que eu tenha afeto suficiente, que eu tenha convívio suficiente. Eu chamar de amigo vai ser alguém que eu vou estar sempre com a pessoa, vou estar sempre dividindo pensamentos, minha ideia. Alguém que eu chame de amigo já chega a ultrapassar o meu ciclo social normal. Ele vai estar muito mais a fundo no meu ciclo social. E acaba que ele vai ser um outro humano que vai tendo um vínculo comigo ou por interesse ou por... Esse seria no início, seria a minha ideia inicial. A gente começa uma amizade geralmente por interesse em algo da pessoa. O significado de amizade pra mim vai ser um vínculo entre dois seres que provavelmente pode ser por interesse, normalmente pode ser por interesse. O quanto uma amizade vai durar vai ser algo que só o tempo pode dizer, e o quão longo ou profundo seja esse interesse, essa minha definição de amizade. O que é um amigo pra você? Aquela pessoa que você apresenta pros seus pais e fala, esse é o meu amigo. Amigo pra mim é alguém que eu vou estar compartilhando e desabafando sempre.
como eu disse, alguém que eu vou estar vai estar perto. Você deu o exemplo, eu chegaria nos meus pais e apresentaria ele. Eu não faço com qualquer pessoa que eu conheço isso, eu não apresento para meus pais pra qualquer pessoa. Então, assim, eu vejo que um amigo para mim é alguém que eu vou estar compartilhando todas as minhas emoções, todos os meus problemas, porque eu sei que posso odiar opcionalmente ou só ter raiva. Opcionalmente ele vai odiar e vai ter raiva junto comigo, porque no final a gente vai estar sempre rindo, se divertindo e aliviando nosso estresse juntos. É isso que eu vejo. É egoísmo você pensar mais em você do que no seu amigo? Realmente meio difícil de responder essa pergunta, mas isso vai muito de pessoa pra pessoa. Eu tenho amigos, pessoas que eu realmente considero minhas amigas, e eu sei que independente de pôr pra elas, elas vão prevalecer. O exemplo de você dar alguma comida, dividir comida, a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa vai dar a parte maior pra ela. Tem pessoas que fariam o contrário, ficaria com a parte menor. Eu dei o exemplo de comida porque eu acho que comida é algo que é um vínculo, é uma necessidade humana e acaba que forma amizades também. Eu acho que não é egoísmo, varia de pessoa para pessoa e alguns podem considerar egoísmo, mas é o jeito de cada pessoa. Qual é a sua relação amizade com o seu sexo oposto? Qual é a relação que você tem com uma mulher? Meu primeiro amigo, a primeira pessoa que eu tive amizade ali foi uma menina, foi minha melhor amiga na infância. Acabou que eu me afastei dela, tive que viajar. Hoje moro 1000 quilômetros da cidade dela. Meu primeiro amigo depois que eu viajei foi homem, e meu ciclo foi grande parte homem. Mas apesar disso eu ainda tinha amizade com mulheres. E acaba que um problema que eu encontrei foi que uns 3 anos atrás minha relação era... Hoje ela é minha amiga, mas talvez amanhã ela possa ser algo a mais. E hoje em dia eu vejo isso muito estranho. Por que eu pensava isso? Mas é uma coisa que eu tenho certeza que muitos amigos não, conhecidos meus pensam. Eu fico, por que pensa isso? Hoje em dia eu tenho amigas, eu tenho amigos, eu não penso, mas isso graças a Deus. E minha relação com o sexo oposto é igualitária, graças a Deus. Beleza. Agora eu vou falar sobre a amizade feminina. Entenda, não é amizade de mulher para mulher. É amizade de homem para mulher. Percebe como é diferente? Amizade de homem para mulher, muitas pessoas têm a sua opinião. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Não estou aqui para falar a minha. Estou aqui para falar algo que você pode ver na rua. Às vezes, bem às vezes mesmo, é um saco para mulher ter amizade com homem. Nas escolas principalmente. Principalmente nas escolas. Que nem foi mencionado anteriormente com os dois homens, a amizade feminina ela pode ser muito complicada. Se você tem um vínculo muito próximo, os dois podem acabar se gostando. Isso é muito ruim mesmo. Eu posso dar um meu exemplo? Que sim, isso aconteceu de fato e eu achei zoado, porque depois de uns anos eu reparei como isso é muito ruim. Porque a menina, a mulher, ela só quer amizade com um cara, ela quer se sentir segura. Porque na maioria das vezes, a mulher cresceu sem pai. E às vezes, essa menina quer suprir o desejo de ter um pai através de você, meu caro. Mas você, com a mente que você tem, pensa, nossa, ela tá me dando atenção, será que ela gosta de mim? Complicado, né, irmão? Estou falando isso porque eu fui assim. Eu tinha uma amiga que eu considerava muito querida pra mim. Ela desde sempre falava que só queria amizade comigo. Eu pensava, beleza, amizade. Só que inconscientemente eu começava a gostar da pessoa. Foi como o primeiro homem falou, você vai acabar gostando da pessoa. E isso é inevitável. Foi o que levou a minha amizade com ela ao colapso. Foi isso que levou ao colapso a minha amizade com ela. Porque já não passava mais amiga. Passava a ser amigo e crush. No caso, eu tinha um crush nela. E isso não dava certo, cara. Não dava certo. Porque quando você gosta de uma pessoa, você olha ela com outros olhos. E a amizade feminina ela acaba sendo mais complicada mesmo. Mas eu não tenho muito o que falar sobre isso. Até porque eu tive poucas experiências com amizades femininas. Mas com relatos de outras pessoas, é inegável que é difícil, cara. Muito difícil. Difícil mesmo. E por que não perguntar isso para uma mulher? Até porque mulheres se sentem mais confortáveis para falar sobre outras coisas. Homens não. Por algum motivo, pessoas ou até mesmo os homens colocaram na própria cabeça assim que não podemos falar o que nos afeta.
Não podemos falar aquilo que nos magoa ou que nos chateia, porque somos fortes, e é isso que importa. Não importa se somos fracos, se choramos, se sentimos dores. Nós temos que mostrar como somos fortes, mas isso não é verdade. Nós sentimos dores. Nós só aprendemos a ignorá-la. Então chegou um momento muito importante. Fique com a palavra das duas mulheres que se disporam a participar desse vídeo. O que significa amizade? Tipo, o significado de amizade? Pra mim é uma forma de você estar apoiando uma pessoa quando ela precisa, você saber que você tem um apoio, que você pode ter você pode confiar e ter o apoio em alguém. O que é um amigo pra você? Você vê a pessoa, tá apenas com e fala, esse é o meu amigo. A pessoa está disposta a me ajudar. Quando eu preciso, tô com algum problema, ou quando eu tô com uma dúvida, alguém que pode me ajudar a esclarecer, ou pode me ajudar. Uma pessoa que pode me ajudar, seria um amigo. Egoísmo, você pensar mais em você do que no seu amigo? Não, eu acho que quando a gente procura alguma coisa, você procura o melhor pra você, mas nesse melhor, no meu ver, que eu procurar pra mim, eu também posso estar ajudando outra pessoa. Então não é egoísmo. Qual é a sua relação de amizade com o seu sexo oposto? Um homem. Qual é a sua amizade com o homem? Eu tenho um pouco de dificuldade de amizade com homem. Por que você tem dificuldade com isso? Porque eu tenho medo de pessoas confundirem a amizade com alguma outra coisa. Homem, no meu ver, fica mais difícil. Percebeu o que eu falei? Que ela disse? Ela tem dificuldade com amizade com homens, que acaba confundindo. E isso magoa. Isso é chato. Isso pode afetar até no trabalho. Nós estávamos falando de um ambiente escolar. Agora falando de um ambiente do trabalho, isso pode afetar em muito. Mas fique a seguir com a última pessoa entrevistada, a segunda mulher. O que significa amizade? O significado de amizade pra você? Pra mim, a amizade é tanto parceria pra ambos os lados, brincadeiras entre si, zoeira, mas mesmo quando tem momentos bons, tem momentos também que quando você não tá bem, você quer um pra chorar, pra desabafar. É bom ter esse laço de parceria da pessoa ficar ao seu lado no momento mais vulnerável que você tá. Isso, pra mim, é amizade. Você confiar na pessoa pra você se permitir ser vulnerável com ela. O que é um amigo pra você? Você comenta com uma pessoa, aquela pessoa é meu amigo. É meio complicado eu responder por conta que quando eu já me sinto confortável com a pessoa, eu já, além de me sentir confortável, sinto que eu posso confiar na pessoa, eu já considero a pessoa como um amigo, parceiro. É basicamente quando ambos têm total confiança entre si, conversam sobre assuntos que pra eles mesmos seria muito vergonhoso dizer isso, contar sobre coisas passadas e tal, e o outro não julga, em vez de apontar o dedo, começar a doar a pessoa, não fazem os erros do passado dessa pessoa pra baixar a pessoa, mas pra ambos crescerem e melhorarem a amizade entre si. É egoísmo você pensar mais em você do que no seu amigo? Há um tempo atrás eu achava que era egoísmo, sim, porque eu era aquela pessoa que queria muito estar presente na vida das pessoas, nem aquela pessoa que fica te motivando o tempo todo, tipo, vai, bola pra frente, vai, eu confio em você, é isso aí, tô contigo até o fim, essas coisas. E eu acabava me negligenciando, não me importava com a pessoa, me importava mais com o outro do que comigo. Aí eu aprendi que não é egoísmo importar mais comigo mesmo, porque eu tô cuidando da minha pessoa, e se eu cuido da minha pessoa, eu consigo cuidar da outra também. Porque se você não consegue cuidar de si, quem dirá cuidar do outro? Qual a sua relação, amizade, com o seu sexo oposto? Qual é a relação que você tem com um homem? Quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade pra ter amizade com o sexo oposto, com homens. Eu não me importava muito em ter amizade com homens, mas ao longo do tempo eu queria ter essa amizade. Mas eu fui vendo que foi cada vez mais complicado fazer amizade com os caras, pelo simples fato de que quando conhece a pessoa, você é gentil com a pessoa, trata a pessoa bem, o cara acaba confundindo as coisas, em vez de amizade, é mais no sentido romântico. Isso que é triste. Também eu
não culpo, mas é muito triste. É muito triste. Isso já faz uns anos que eu tento ter amizade com homem, porque eu já ouvi relatos de outras garotas tendo muita amizade com homem, e já invejei muitas garotas, eu queria muito ter essa amizade com homem, e por isso que eu possuo esperança. Eu já tentei fazer amizade com homem. Eu já tive um grupo de garotos, tanto que eu era a única garota daquele grupo, e o mais triste é que todos gostaram de mim no sentido romântico. Não é a primeira, não é a segunda, principalmente online. Quando eu conheci uma pessoa com vários gostos em comuns que o meu, tanto para jogos, música, entre outros, eu comecei a me sentir confortável com a pessoa, a gente começou a bater papo, conversar todo dia, fortalecendo esse vínculo que a gente tinha, só que a pessoa acabava confundindo as coisas e eu tinha muito medo de magoar essa pessoa, mas quando chegava num ponto que não tava dando mais, a pessoa já tava com expectativa, e daí um romance, eu ficava com medo e recuava. Mas ainda possuo esperança. Não é impossível ter amizade com homem. A história dela é muito interessante, porque são coisas que as pessoas ignoram, de fato. Olha que cena chata, cara. Ela era um grupo de meninos, e todos eles começaram a gostar dela. Isso sim tem motivo, mas não é algo que eu quero entrar aqui. Tem motivos biológicos, essas coisas, mas meu objetivo não é isso. Eu quero que você entenda. Não é uma coisa que você vai pesquisar e entender. Pergunta pro bot, pergunta pro chat GPT, o que é uma amizade? Por que a amizade com mulheres pode ser difícil? Por que eu começo a gostar da minha amiga? Isso não é algo que você vai entender pesquisando, isso é algo que você vai entender olhando para si, para dentro. Entende? Porque, no fundo, quem tem que saber o que é amizade, o que significa, se é egoísmo, como a sua relação afeta tudo isso, qual é a sua relação com uma mulher ou com um homem, quem tem que saber isso é você, ninguém mais. Acontece que você se deixou levar por crenças limitantes, por crenças idiotas. Você se deixou levar. Você não pensa mais com a sua cabeça, você pensa com a cabeça dos outros. Você se deixa levar pelos outros. Você não tem amigos porque você quer. Você tem amigos para não ficar sozinho. E são essas amizades, às vezes, que são as piores. Porque você não está tendo um amigo para interagir. Você está tendo um amigo para suprir o grande vazio que você sente dentro de você. E você apenas está usando a pessoa só para se satisfazer e não para criar um vínculo. As amizades lindas são aquelas que têm vínculo, que duram, aquelas que duram de verdade. Mas você tem que entender o que é um amigo para você. Eu não quero te passar aqui falar que o amigo significa isso. Eu mostrei a história, a opinião nessas 4 pessoas para você entender que é normal ter opinião diferente. Você pode ter uma opinião e não se deixa levar pela opinião das outras. E entenda, a amizade requer conversas difíceis. A amizade requer compreensão. Se você não é capaz de conversar com seu amigo sobre problemas, ajudar ele, ajudar a si, ouvir ele, você não tá querendo ter um amigo não. Porque sinceramente, se você não consegue ouvir as dores dele, você quer que ele ouça as suas? Entende isso? Aprenda a ouvir e você será ouvido. É basicamente uma questão de trocas. Amizades são trocas. Trocas de favores, trocas de dinheiro, troca de tempo. Você precisa pensar com calma. Primeiro, pense quem é você para si, não para os outros. Porque não pense que eu vou usar uma roupa para agradar o meu amigo. Eu vou fazer isso para agradar meu amigo. Agrade a si mesmo.
E os de verdade permanecerão. Né? Os de verdade eu sei quem são. Não importa quem você seja, não importa se você mudou. Quem é seu amigo de verdade sempre vai permanecer. Sempre vai permanecer. Independentemente do que você fizer para mudar a si mesmo. Porque existem pessoas que você está aqui, mas quando você cresce, a pessoa não gosta e ataca você. Porque nunca foi seu amigo. É amigo quando tá aqui, ó. Quando tá aqui não é. Quando tá aqui não é amigo. Aprenda a valorizar o pouco que você tem. Que você irá desfrutar do muito. Que está te esperando. Espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Senão isso aqui foi tudo em vão. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Para ele entender que você supostamente também é um amigo.